Existe a palavra Trindade na Bíblia? Trindade é um conceito teológico e filosófico para tentar designar o indesignável, de explicar o inexplicável, de descrever o indescritível. Por isso, não vamos encontrar esse termo nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Entretanto, alguns chamam os aspectos divinos presentes no Novo Testamento de pessoas. Porém, outros preferem chamar de manifestações. Uma forma que podemos resumir esse assunto quanto às manifestações de Deus, lembrando que Deus é apenas um. Porém, ele se revela e se manifesta de formas plurais, ou seja, se revela por meio de várias formas e aspectos, como no Antigo Testamento, que Deus era chamado de vários nomes como El, Elohim, Elion, El Shaddai, Ehyeh, Asher, Ehyeh. Eu sou o que sou, eu serei o que serei. Igeo-KKWH, Yahweh, Jeová ou Javé, com esse nome seguido de alguns títulos também como Shalom, Rafá, Nissi, Tsabaoth, Tzadikenu, Jireh, etc. Também chamado de Adonai, traduzido como Senhor ou Senhor, que é o Eterno. E também se apresentando como o Anjo do Senhor, que na interpretação cristã é uma teofania ou cristofania, que é a manifestação visível de Deus, ou seja, é a manifestação do Cristo eterno, antes do Jesus histórico. Também vão aparecendo referências à glória do Senhor, ao Espírito de Deus, ao Espírito do Senhor. Já em Isaías e Salmos, o termo Espírito Santo já está presente. De modo que vemos uma revelação progressiva de Deus na história, através dos relatos bíblicos e do aprofundamento da consciência humana em Deus. No Novo Testamento já nos é apresentado as terminologias do Pai, do Filho e do Espírito Santo de forma mais clara, apesar de em alguns textos do Antigo Testamento Deus já se revelar também como Pai. Também em alguns textos aparecerem o conceito do Filho, como em Daniel 7 o termo Filho do Homem já está presente. Mas é no Novo Testamento que essas designações ficam mais claras. Porém, esses aspectos divinos não estão departamentalizados, mas apenas afirmados, de forma que, para simplificar, o Pai é o indesignável, o inacessível, aquele que ninguém nunca viu nem nunca o verá. Aquele em quem tudo existe, o Filho, é a face revelada de Deus. É quem revela quem é Deus à criação. Ele é chamado de Verbo, Logos, que é a palavra, razão, sentido e a lógica primordial de todas as coisas. Foi através dele que Deus criou tudo. Por isso é dito que tudo foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez, de modo que ele é chamado de a imagem visível do Deus invisível e a expressão exata do ser de Deus. E por fim, o Espírito Santo é a presença de Deus na criação dando vida a tudo e todos. Em outras palavras, é Deus em nós. Jesus é a manifestação em carne humana do Verbo, ou seja, do Cristo eterno, que é antes de todas as coisas e que por meio de quem todas as coisas vieram a existir. Em Jesus, o Cristo, há o que é chamado de união hipostática, uma união perfeita entre sua natureza humana e sua natureza divina. Para nós cristãos, cremos que Jesus é o cumprimento das profecias acerca do Messias, HaMashiach, que viria redimir e salvar a humanidade de seus pecados. Teríamos muito mais para falar e nos aprofundarmos nesse assunto, mas creio que com o que já foi dito é um bom começo para que possamos crescer e continuarmos crescendo no entendimento do Evangelho acerca desse assunto. Até porque, Deus sendo infinito e ilimitado, sendo nós seres finitos e limitados, não temos condições de entendermos Deus em sua totalidade. Por isso Deus em Cristo se revelou como homem para que pudéssemos entender quem de fato é Deus.